Filho que não escuta o conselho da mãe realmente paga preço. Quem não escuta conselho de mãe. E eu entrei aqui hoje só para entregar o que Deus mandou. Sabe as vezes que a senhora aconselhou? As vezes que a senhora disse para não ir, para não fazer. A senhora tem orado, tem pedido a Deus misericórdia. Mas parece que quem escuta o que a senhora fala não leva muito em consideração, não dá muita atenção para suas palavras. O próprio Jesus disse que um profeta só não tem honra na própria terra. Deixa eu lhe dizer isso aqui. Você acredita nas respostas que Deus dá? Você acredita que Deus usa minha boca para falar? Então redobra a tua atenção. Se for preciso, Deus permitir um grande susto para que essa pessoa entenda que você ainda tem o acesso com Deus, vai ser permitido. Se for preciso um assombro, Deus vai permitir. Porque algumas vezes se faz necessário Deus permitir algumas coisas para que outras pessoas entendam que a tua oração ainda tem resultado. Eu entrei aqui para entregar essa confirmação para uma mulher muito guerreira. O inimigo tem armado ciladas e arapucas para tentar atrapalhar a tua vida. Tem usado a boca de pessoas até que você já ajudou. O inimigo tem procurado um meio de tentar atrapalhar a tua vida, trazer desânimo, fazer você se entristecer. Mas o Senhor manda te dizer hoje que enquanto você estiver abrigada no esconderijo do Altíssimo, não adianta tentar abalar, não adianta tentar atrapalhar. Uma vez, quando Deus protege, ninguém abala. Deus manda te dizer que Ele tem te guardado no esconderijo. E não é por mérito seu. Deus tem guardado porque Ele é misericordioso. Algumas vezes, nós achamos que Deus está fazendo algo porque somos merecedores. Mas nos esquecemos que é a misericórdia, o motivo real, que não permite que o adversário toque em nossa vida na maioria das vezes. Hoje Deus mandou falar para você aqui. Satanás tem usado a boca de algumas pessoas para tentar abalar a tua fé, atrapalhar os teus projetos. E o Senhor manda dizer para você: te esforça, tenha bom ânimo, te encoraja. As palavras que saem da minha boca, de Roberto Alves, podem até cair por terra, mas as palavras que foram inspiradas por Deus, essas não. Como mensageiro do alto na sua vida hoje, eu lhe digo: sempre cabeça erguida, não importa quem se levante, porque pode até acontecer daquela pessoa que está do seu lado, que você tem carinho, tem apreço, se levantar contra você. O próprio profeta Miqueias disse: porque dentro da própria casa a nora se levanta contra a sogra e o inimigo do homem dorme na mesma casa, debaixo do mesmo teto. Eu quero que você receba essa palavra hoje com o coração aberto. Deus manda te avisar que o inimigo não vai conseguir. Ele pode até usar alguém, pode até tentar, mas Deus não vai permitir. Tua rocha forte, teu escudo e tua fortaleza é o Jeová Jireh, o Todo-Poderoso. Abre a tua mão aí, toma posse, receba livramento, proteção e força, em nome de Jesus. Eu só não conheço você, mas eu tenho certeza que essa mensagem é para você. Porque Deus, Ele fez das minhas palavras uma flecha que atinge o alvo. E essa mensagem de hoje é para você. Salmo de número 12, verso de número 5. Por causa do choro do pobre e do gemido do necessitado, eu, o Senhor, me levantarei do trono e porei a salvo aqueles contra quem eles assombram. Esse salmo tem uma expressão muito forte quando se trata de proteção, de auxílio. E foi o que Deus mandou falar para você hoje. Que a proteção dele, o auxílio dele, a ajuda está chegando para você. E eu nem vou lhe perguntar muito, eu vou ser direto. O céu tem contemplado seus esforços. E Deus, Ele manda te dizer que hoje Ele está chegando com um grande auxílio para a sua vida. Você está perdendo o seu tempo, e eu queria muito que fosse mentira, mas é verdade. Você
perde o seu tempo todas as vezes que você fala para alguém que não quer ouvir. E principalmente quando é algo muito importante. Mateus capítulo 7, versículo 6, Jesus disse: não deite as vossas pérolas aos porcos. Tem gente que é igual um porco. Você dá o melhor para ela, oferece o melhor para ele, mas sabe o que eles fazem com a pérola? Eles colocam na lama, porque não sabem o valor de uma pérola. Você às vezes perde o seu tempo oferecendo o seu melhor para quem não está dando a mínima para isso. Então hoje, para de perder o seu tempo. Pare de se desgastar. Foi eu que disse isso, não. Foi Jesus. Qual seria o melhor presente para você até o dia 25 de dezembro? Qual seria o melhor presente para você? Dinheiro, saúde, restituição, a sua fé renovada? Qual seria, o que poderia ser o melhor presente para você até o dia 25 de dezembro? Por que é que eu estou falando isso? Simplesmente porque me deu vontade de te fazer essa pergunta. Porque algumas pessoas só queriam passar o final do ano em suas casas próprias, outras no meio parental, algumas não hospitalizadas. Mas você, qual seria o seu melhor presente para esse final de ano? Eu não sei o que é que você vai responder aqui, mas eu apresento isso que você está dizendo aqui agora nos comentários diante de Deus. E eu peço que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o seu desejo diante de Deus se cumpra. Espero que você tenha feito um pedido bom. E eu profetizo que em nome de Jesus se cumprirá. Hoje você vai fechar os olhos e vai dormir tranquila. O Senhor manda te dizer que essa noite, enquanto você dorme, enquanto você descansa, Ele estará atuando em áreas que você nem pensava. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e os livra. E enquanto você dorme hoje, por isso que eu estou dizendo, dorme tranquila, dorme em paz. Deus fará algo sobrenatural acontecer na sua vida. E eu nem preciso dizer muito, porque você já está recebendo aí. Só entra em concordância comigo e escreve aqui: noite abençoada na presença de Deus. Que o Senhor te guarde, te proteja e te livre de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu não passava esse vídeo, porque você está tendo a melhor oportunidade de orar comigo nesse momento. E eu não sei qual é a área específica que você precisa de oração. Mas seja qual for a área, eu estou disposto nesse momento a entrar em oração com você. E você vai escrever aqui, qual é a área que você precisa. Seja financeira, saúde, matrimonial, espiritual. Eu não sei qual é a área que você precisa, mas eu quero orar com você. Eu quero e vou, porque eu creio que a oração de um justo, como disse Tiago, pode muito em seus efeitos. Enquanto você escreve aqui, eu estendo minha mão. E em nome de Jesus eu oro, pedindo ao Senhor dos Exércitos, aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, o Senhor dos Exércitos, o Deus grandioso, juiz dos juízes, médico dos médicos, Rei dos reis. Eu apresento a vida dessa pessoa agora, Jesus, a causa dela, e eu não sei quais são as dificuldades que esta filha ou esse filho está passando hoje, mas seja qual for a luta, a batalha, a aflição, seja qual for a barreira que se levantou ou o gigante que cruzou o caminho, eu peço nessa oração que o Senhor, por misericórdia e bondade, escute o nosso clamor e atenda a nossa prece,
É um apelo que eu te faço em oração, Jesus. Tu conheces, o Senhor conhece a luta de cada um, a dificuldade, o choro, o desânimo e até as vergonhas que cada um de nós já passamos. E nesse momento eu apresento cada vida dessa e suplico, visita cada história, fazendo o que eu não posso, desfazendo o que eu não consigo, porque eu só posso pedir ao Senhor que tudo pode e tudo faz. E nesse momento, por antecipação, eu te agradeço por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você, em concordância, escreve eu tomo posse. Escreva eu tomo posse. E se você puder, manda essa oração para alguém que precisa receber. E eu creio que o seu testemunho vai ser grandioso. Pelo amor de Deus, acorde para essa realidade que eu vou te falar. Algumas vezes Deus vai permitir que você passe pelos piores momentos, as piores fases da sua vida. E não é por castigo, não será por punição, não será por colocar você em aflição propositalmente. Será apenas para mostrar para você que você é capaz, que você pode e que você é mais forte do que imagina. Às vezes nós achamos que não somos capazes de resolver algumas coisas que acontecem na nossa história. Você por algum momento já teve a curiosidade de tentar compreender como é que um pássaro, normalmente uma águia, ensina ao seu filhote a voar? Ela simplesmente, após um período de observação, ela percebe que aquela sua cria já está em uma idade propícia para dar o seu primeiro voo. Então o que é que ela faz? Ela simplesmente joga, ela empurra aquela ave pequena para fora do ninho. E ela não acompanha ela no mergulho na queda. Aquela ave pequena precisa aprender a voar sozinha. Mas sabe por que é que a sua mãe fez aquilo? Não é por crueldade, é pelo instinto. E ela sabe que aquela sua cria, ela é capaz de aprender a dar o seu primeiro voo sozinho. Quando eu li sobre isso, eu pude ter uma bela resposta da parte de Deus. Deus algumas vezes vai permitir as piores fases, os piores momentos, as piores dificuldades, nós nos depararmos com lutas constantes, frequentes, mas simplesmente para nos ensinar que nós somos capazes de lutar, de resolver e de solucionar. Então, pelo amor de Deus, guarda isso no teu coração hoje. Algumas vezes Deus vai permitir que você trave suas piores lutas só para que você entenda que você é mais forte do que imagina. Se essa mensagem falou contigo, compartilhe ela com pelo menos 2 pessoas. E que Deus te abençoe. Se você tiver coragem, coloque essa mensagem lá nos seus status, que é para a glória de Deus. O Senhor manda te dizer hoje que na tua vida está se concretizando o que está escrito em Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque essa é a herança que vem do Senhor, e a justiça que dele procede, diz o Senhor. Os inimigos podem tentar, podem fazer planos e podem fazer projetos, podem até se reunir contra a sua vida. Mas em Provérbios 16:1 está escrito que do coração do homem são as preparações, mas do Senhor a resposta da boca. Deus dará a última palavra a teu respeito, e ferramenta nenhuma vai prevalecer contra você. Bota nos teus status, Deus será glorificado através dessa mensagem. Para de passar os vídeos e de recusar os alertas de Deus. Pare de recusar os alertas de Deus.
Deus tem tentado te avisar hoje de várias formas. Eu digo tentado porque Deus tem feito a parte dele, mas você tem rejeitado. Então para de recusar os avisos. Olha, eu venho hoje aqui te avisar sobre uma falsidade. Gente falsa à tua volta. Gente que você acha que pode confiar. Gente que você acha que pode conversar, que pode dialogar. Pessoas que você chegou a pensar que poderia confidenciar coisas da sua vida. Presta bastante atenção. Abre os teus olhos. Abre os teus olhos. Quando as pessoas começam a perceber que ganharam a nossa confiança, e essas pessoas que percebem isso têm maldade no coração ao nosso respeito, gente que já decidiu ser covarde, você não sabe o dano que essas pessoas podem trazer. E o Senhor manda te avisar hoje: fecha mais essa tua boca. Não precisa contar os detalhes da sua vida. Fique esperta. Quem quer pegar o peixe não espanta a água. Caçador que avisa quando atira a flecha volta para casa sem a caça. Tem gente por perto só especulando, só bisbilhotando a tua história, a tua vida. Tá só buscando informação para no momento certo usar contra você. A armadilha está preparada e Deus te avisa: vigia essa tua boca para tu não entrar em um sério problema e depois não reclamar que Deus não te avisou. Curiosos mesmos, esse povo vai ficar quando vê o tamanho da bênção que vai chegar na tua casa essa semana ainda. Eles ainda não estão curiosos, não. Os faladores, as linguarudas, as fofoqueiras, aquele povo que quando não tem de quem falar, fala de si próprio. Tem gente que é muito complicada. E deixa eu te entregar aqui essa correspondência do céu. Eles ainda não estão curiosos, mas vão ficar curiosos quando virem o tamanho do que Deus vai colocar na tua mão. Tu também, eu acho que tu não está acreditando no que eu estou falando. Tu deve estar bem assim voando, mas eu vou dizer, olhando nos teus olhos. Aproxima. Quando chegar na palma da tua mão, vai ter gente que vai ficar assim, ó, de queixo caído, porque não vai acreditar. Vão perguntar o que tu fizesse para ser tão abençoada. É aí que a curiosidade vai aumentar. Esse povo curioso não sabe o que é curiosidade, mas Deus vai dar um motivo para muita gente ficar mais curiosa. Te prepara, porque uma grande bênção está chegando de Deus para a tua vida. E mesmo que os inimigos se levantem, descansa. Quem te chamou foi Deus. E Ele garante tua vitória. Só compartilhe se sentir muita vontade, mas eu vou dizer algo aqui, não é para causar intriga. São só verdades. E se quiser discordar, fique à vontade. Mas tem gente que se mordesse a cobra venenosa, era a cobra quem morria. Tem gente que se a cobra mordesse ela, era a cobra que morria pelo veneno que a pessoa tem. Língua de cobra. O coração dessa pessoa é uma fonte de veneno. E eu vou te dar aqui algumas características. Pessoas que não se alegram quando veem você vencendo e ficam com inveja. Gente que faz de tudo só para criar problema com seu nome. Pessoas que vivem nas trevas nunca ficarão felizes ao verem a vitória e o sucesso daqueles que caminham na luz. Você lembrou de alguém que é venenosa, que é peçonhenta, e quando tenta se aproximar, você já fica com medo, porque sabe que vem prejuízo na história? Anota isso aqui que eu vou te falar. Gente ruim se destrói sozinha. Mas fica distante, porque se cuidar das cobras, também é algo que é necessário ser feito. Vai compartilhar? Ou não? Se fosse outra pessoa no seu lugar,
não suportaria nem a metade do que você suporta. Se fosse outro ser humano, vivendo sua luta, sentindo sua dor, passando sua prova, não teria nem a metade da resistência que você tem. Deus mandou falar essas palavras aqui para uma pessoa de muita fé. E eu sei que é você. Olha bem aqui no meu olho. Algumas pessoas julgam sua prova, acham que você está passando por isso propositalmente, ou que é um castigo de Deus na sua vida. Essas pessoas não sabem o que estão falando. Só você e Deus sabem o que você tem vivido. Só você e Deus sabem a prova que você tem enfrentado. E o Senhor me mandou dizer para você hoje: as lágrimas que escorreram dos seus olhos, o seu sussurro de choro, que você sussurrou e ninguém viu, e ninguém ouviu, Deus viu e contemplou. E ainda que essas pessoas não entendam a sua luta e a sua dor, Deus entende. Como mensageiro de Deus, eu venho te dizer hoje, você tem suportado muita coisa no silêncio. Se fosse eu no seu lugar, eu tenho quase certeza que eu não suportaria. E sabe por que é que essa mensagem está aparecendo para você? Você sabe por que é. Se não sabe, vai saber agora. E se já sabe, vai só se atualizar. Porque Deus está contigo nessa luta. Deus está contigo nessa prova. 1 Reis, capítulo 19, Elias fugiu para a caverna, mas Deus estava na caverna com Elias. Essa luta que você tem vivido, essa fase que você tem passado, ela vai ser superada. E mesmo que algumas pessoas não acreditem, Deus fará na sua vida. Se quiser, deixa o nome para a oração aqui nos comentários. Toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe. Satanás tem usado algumas bocas sujas, algumas bocas podres, para dizer palavras que vão deixar você desanimado. Deixa eles falarem o que quiser. Deixem mentir com seu nome, criar história. Deixa fazer fofoca. Te preocupa com isso, não? Toda vez que tu se enterte respondendo uma afrontosa dessa, o inimigo rouba teu tempo. Olha pra cá. Deus te trouxe aqui para você receber coordenadas do céu. E quanto mais tu der atenção a esse povo, menos foco. Quanto mais tu der atenção a gente ruim, menos tu avança. Quanto mais tu der atenção à fofoqueira, à linguaruda, à mentirosa, boca de cobra, olho de coruja, peçonhenta, quanto mais você der atenção a essas pessoas, mais longe do foco tu fica. Então pega caneta e papel e se não tiver, anota no coração mesmo. Para de dar atenção a gente que não quer crescer e nem evoluir. João 10:10, o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. E tem gente que segue esses 3 ministérios satânicos. Tu tem foco, propósito e alvo. Então deixa falarem o que quiser. Deixa mentirem com teu nome. Deixa criarem história. No final de tudo, Deus vai mostrar para todo mundo quem é e quem não é de verdade.